Boa tarde, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Ana, tudo bom? Tudo jóia. Vamos esperar o pessoal entrar e a gente já começa daqui a alguns minutinhos. A Paloma tinha entrado aqui, só que ela tava com probleminha no áudio. Aí ela tinha saído e entrado de novo. Só que eu acho que ela ainda tá com problema porque eu não escutei ela ainda. Ela entrou e saiu, então, né? Aham. Bom dia, Paloma. Às vezes no Zoom, quando a gente entra, tem que aceitar e configurar no início da entrada ao computador, senão depois ele não configura. Caramba. Pode ser o navegador, às vezes. Eu uso o iOS, às vezes eu tenho que sair do Safari e entrar no Chrome, no Mozilla. Tatiane, você por aqui. Olá, bom dia, e Carol, tudo bem, querida? Tudo ótimo, bom dia, bom te ouvir. Sempre bom, muitas saudades. Com certeza. Camila, você está com dois artigos, é isso mesmo? E os dois na mesma sessão. Ah, perfeito. É que um, na verdade, é do Rafael. Eu entrei como coautora, só que ele não pôde participar. Aí, Uhum. eu representando o grupo mesmo. Ah, perfeito. O Marlos também já está por aqui. A gente aguarda mais um pouquinho, então, para Paloma conseguir resolver a questão do áudio, mas os autores já estão aqui, então vamos dar uns minutinhos para ela tentar configurar. E Paloma, deu certo agora? Será? Não, eu não te escuto. Ainda não. Claro. Oi, pessoal, eu sou a Camila e hoje eu vou apresentar o trabalho. Ao mesmo tempo que explodo de felicidade, estou dentro de um abismo. Ambivalência e poder na atuação de mulher. O vídeo funcionou certinho.
Paloma, só queria confirmar se você nos escuta. Pessoal, bom dia, então. Eu só vou checar se o Marlos está por aqui, um dos nossos autores também. Camila já está aqui representando dois trabalhos, já testamos microfone e câmera, né, Camila? Tô sim, Então vamos ver professor. se está tudo ok com o Marlos. Vocês estão me escutando? Está um pouquinho baixinho, Marlos. Tem que aumentar aqui. Se você puder abrir seu vídeo, a gente agradece. Tá, o vídeo eu acho que tá funcionando. Perfeito, estamos te vendo agora e te ouvindo. Obrigada. Né? Pessoal, bom dia, então, mais uma vez. Eu sou a professora Ana Carolina Júlio, sou da FUCAP Business School, falo aqui de Vitória, Espírito Santo. Sou uma das líderes desse tema de comportamento organizacional, junto com o professor Bruno e com o professor Jefferson. Então, a gente vai dar início à nossa sessão, hoje, dia 10, às 8h30. Nós temos 3 artigos bem interessantes, né, que falam sobre ensino superior, e emoções também. Acho que esses são os pontos de encontro entre os artigos. É muito bom estar aqui com vocês, ainda que virtualmente. É, Especialmente quero dar bom dia para Tati, uma amiga do mestrado. Nós somos egressas do PPG ADM UFES, da Federal do Espírito Santo. E é sempre uma alegria quando a gente, nessas andanças acadêmicas, né? Quando a gente encontra e reencontra pessoas, né? Muito bacana. Paloma, como que está funcionando? A gente já começa com os vídeos? Qual que seria a dinâmica? A gente já começa com os vídeos? Oh, ok. Deixa eu só explicar então o que que a gente vai poder fazer aqui, pessoal. A gente tem 1h30 de sessão, mais ou menos, né? E nós somos poucos, então vai dar para a gente conversar bastante. Acho isso muito interessante. Só para me apresentar um pouco melhor para vocês, sou professora da FUCAP, então atualmente eu estou fazendo uma transição da área de estudos organizacionais para comportamento organizacional. E eu gosto bastante de promover debates, então, ainda que a gente tenha essa parte mais formal, né, com os vídeos, eu gostaria de ouvir vocês para que a gente consiga entender nuances da pesquisa, para que as nossas trocas fiquem mais ricas, né? Então, vamos para os vídeos e aí depois a gente vai retomando e vai conversando, transformando essa sessão numa roda de conversa, num bate-papo, já que nós somos apenas 5 aqui. Então, a gente aproveita isso para trocar bastante ideia. Por favor, Paloma, obrigada aí pela sua moderação também junto conosco. Então, esse é Oi, o vídeo pessoal, eu sou da a Camila e Camila, hoje eu né? vou apresentar o trabalho. Desculpa, pode ir lá.
Oi, pessoal, eu sou a Camila e hoje eu vou apresentar o trabalho Ao mesmo tempo que explodo de felicidade, estou dentro de um abismo, ambivalência e poder na atuação de mulheres em organizações da política brasileira. Esse trabalho foi escrito por mim em parceria com a professora Mariane Lemos Lourenço. A nossa problemática se inicia com constatações sobre as organizações do sistema político e a participação de mulheres nesse contexto organizacional. Por muito tempo, as organizações do sistema político não possuíam a participação ativa de mulheres. Esse cenário foi aos poucos sendo alterado no mundo todo, mas aqui no Brasil, mudanças efetivas começaram a aparecer por volta de 1910, com a fundação do primeiro partido político no Brasil, que ocorreu no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. É importante destacar que falar sobre mulheres em organizações da política é falar sobre a atuação de mulheres no mercado de trabalho como um todo, no contexto organizacional como um todo. E um dos pontos que nos levou a esse contexto empírico foi verificar que a atuação de mulheres no contexto organizacional é permeada por uma série de obstáculos que não são enfrentados por homens, principalmente em cargos de poder, onde elas ainda podem ter de lidar com reveses distintos ao lutarem pela emancipação e reafirmação de seus direitos, especialmente os políticos. Nessa dinamicidade, destacam-se as emoções, que por possuírem um papel fundamental para conectar o indivíduo a uma organização, vão acabar influenciando essa atuação como um todo. Só que defini-las apenas como positivas ou negativas torna-se um tanto quanto restritivo. E é aí que a ambivalência emocional se faz presente e preenche, de certa forma, essa lacuna. A literatura de emoções pontua que esse elemento é um dos responsáveis, então, por existir essa conexão à organização, mas também por interferir nas posições e nas relações de poder que existem dentro do contexto organizacional. Nós verificamos, por meio de uma revisão de literatura, que existia essa conexão entre as relações de poder e a influência que as emoções podem possuir nesse contexto. E diante dessa problemática, sendo continuação de estudos que nós já começamos na minha dissertação de mestrado, o objetivo delineado para esse artigo foi analisar como a ambivalência de emoções diante dos desafios e dos incentivos vivenciados pode afastar ou aproximar as mulheres atuantes em organizações do sistema político do poder. O referencial teórico se divide em dois pontos principais, o referente às emoções e o referente a poder. Na parte voltada às emoções, nós trazemos a visão provinda de Barsad e Gibson, que vão pontuar que as emoções ocorrem dentro do escopo de processos afetivos e compreendem as próprias emoções, mas também os humores. O que vai diferenciar um do outro é justamente a duração. No escopo de emoções, nós também trazemos discussões a respeito da ambivalência, que é aqui definida como associação tanto de fortes emoções positivas quanto negativas em relação a algum alvo, que pode ser então uma coisa ou uma pessoa. E a gente entende nesse estudo que as emoções vão se interligar às decisões dispendidas no cenário organizacional e também a forma que as mulheres podem desempenhar o poder associado às suas funções. Para isso, a gente discute, então, a visão de poder trazida por Castells, que vai pontuar que o poder ele pode ser desenvolvido como uma capacidade relacional. Castells vai pontuar que o poder ele se estabelece por meio de redes de comunicação, que ele pode ser exercido de duas maneiras, por meio de coerção, a possibilidade de coerção, ou por meio da construção de significados. E a discussão pretendida aqui é, de certa forma, verificar o entrelaçamento entre as emoções e o poder, especificamente como que a ambivalência e as respostas à ambivalência emocional podem interferir nesses posicionamentos. Quanto aos procedimentos metodológicos, esse estudo consiste em estudo qualitativo básico de acordo com a definição da Mejia e Tisdale, em que as autoras destacam que nesse tipo de estudo foca-se numa interpretação ainda mais profunda dos casos a serem trabalhados do que os estudos qualitativos clássicos nos permitem ter. Para realizar a pesquisa, foram contatadas 148 assessorias de mulheres que estivessem atuando em cargos políticos legislativos, ou seja, como deputadas estaduais ou como vereadoras. Esses contatos foram pegos em sites das câmaras municipais e das assembleias legislativas, então nós selecionamos o telefone, endereço de e-mail e entramos em contato com as assessorias. Só que dessas 148 assessorias que nós entramos em contato, apenas 21 nos retornaram, que foi o número total de entrevistadas para a nossa pesquisa. Todas as entrevistadas atuam na região sul e sudeste do Brasil. Além das coletas por meio de entrevistas semi-estruturadas com essas mulheres, nós também realizamos observação não participante em 13 sessões plenárias, o que resultou em aproximadamente 40 horas de observação. Todas as percepções foram anotadas em um diário de campo que nos auxiliou ali na etapa de análise. Além da observação, também utilizamos de dados secundários, provenientes das redes sociais, de sites oficiais, notícias de veículos de comunicação local ou nacional que destacassem a atuação dessas mulheres. Para realizar a análise, nós optamos por utilizar a análise narrativa, seguindo o protocolo delineado pelo Pentland e as 5 estruturas narrativas propostas pelo autor. Na metodologia, nós também inserimos um pouquinho a respeito do contexto da pesquisa para destacar um pouco mais sobre o que nós estamos falando e qual o cenário que essas entrevistadas atuam.
A análise foi dividida em 3 pontos principais, em que o primeiro voltou-se a discutir a conexão entre a ambivalência e o poder na visão das entrevistadas. Nesse primeiro momento, foram ressaltados pontos sobre como a dinâmica organizacional pode influenciar a articulação de ideias, o próprio poder percebido por essas mulheres e como, ainda que elas cheguem nos cargos que ocupam da mesma forma que seus colegas homens, por meio de votação, não se sentiam pertencentes àquele ambiente. E a fala de Ré ilustra um pouco dessa dinamicidade entre a ambivalência e o poder, em que ela destaca: tem aquele dia que você fala, agora chega, achando que, poxa, eles não merecem tudo isso que estou fazendo. Eu estou doando a minha vida, vivendo em prol da população, e eles não estão me respondendo direito. Mas aí, no final, a gente fica lembrando de tudo que a gente conquistou e que não existia, e fala, poxa, mas olha só, todas as conquistas que foram realizadas. É um sistema pesado, mas a gente ama o que faz, então a gente faz com muita vontade. Mas perpassando os limites organizacionais, outro fator que demonstrou a sua influência nessa atuação foi referente à própria vida pessoal dessas mulheres, especialmente em virtude de uma existência de conflito trabalho-família, como elencado aqui na fala da Minerva. O que a gente notou nessa etapa foi de que a ambivalência pode ocorrer no contexto do trabalho, mas também pode ser gerada por fatores pessoais e interferir nos posicionamentos e desempenho das pessoas nas organizações. O último ponto destacado voltou-se ao ser mulher nas organizações do sistema político. E as discussões elencadas voltavam-se ao fato de que a inserção de mulheres na política vai resultar em mudanças que trazem consequências às organizações que a compõem, mas que ressaltam problemáticas que permeiam a sociedade como um todo, como, por exemplo, a fala da Deméter vai expressar aqui. De maneira geral, respondendo ao objetivo delineado, nós elencamos algumas fontes de ambivalência que aproximam ou afastam essas mulheres do poder. Foram 4 frentes principais: as disputas de poder, a subrepresentação nessas organizações, a atuação em diferentes organizações, já que o sistema político é composto por diferentes organizações, e as questões pessoais. E a resposta que nós pudemos perceber à ambivalência foi justamente a de aproximação, mas a de caráter negativo, em que mesmo que elas deem foco às emoções negativas do processo, há uma busca por aproximação às fontes de ambivalência como uma maneira de se obter mudança e por buscar se aproximar, de certa forma, do poder. Então, nas considerações finais, destacando qual era o nosso objetivo, que era analisar como a ambivalência de emoções diante dos desafios e sentidos vivenciados pode afastar ou aproximar as mulheres atuantes em organizações do sistema político do poder, nós verificamos alguns pontos que cabem ser mencionados. O primeiro deles é voltado a como, tradicionalmente, a literatura a respeito de ambivalência pontua como algo a ser evitado no ambiente organizacional, mas aqui nós verificamos que, de certa forma, existem resultados positivos à sua existência dentro das organizações. Então, nós acrescentamos à literatura essa discussão sobre a relevância de que, ainda que existam questões negativas envolvidas no escopo de ambivalência, ela pode ser um impulso para a busca de mudanças. Como contribuição prática, essa pesquisa vai destacar que é importante ressaltar como que se dá a atuação de mulheres em organizações na política brasileira, mas também nós trazemos oportunidade de gerenciamento às causas de ambivalência, como, por exemplo, mudanças dos processos organizacionais e maiores discussões a respeito das implicações que essa atuação possa possuir nas vidas pessoais dessas mulheres e como que isso pode ser administrado. Como contribuições ainda, nós esperamos que essa pesquisa ressalte interesse por parte da população a respeito de reflexões sobre o papel que a sociedade possui perante a atuação de mulheres na política, seja por meio dos votos, por meio das interações, por meio do apoio, de como é necessária a existência do incentivo a essa participação feminina em um ambiente que ainda é predominantemente masculino. Então, de maneira bem sintetizada, esse foi o nosso estudo. Essas aqui são as principais referências que nós utilizamos aqui na apresentação. Agradeço pela atenção até aqui e espero vê-los todos em nossa sessão. Um grande abraço. Paloma, só para ficar mais agradável, eu vou fazer pelo menos uma pergunta para cada autor, e a gente depois passa para o próximo vídeo. O que eu queria te perguntar, Camila? Eu sempre faço essa pergunta, tá? É uma questão de reflexividade. Uhum. Pelo que eu estou entendendo, é uma pesquisa grande, vocês triangularam dados qualitativos, né? Ela é do seu mestrado, do seu doutorado, Ela é dos dois. dos dois? Dos E a dois. outra Começou no pergunta meu é, mestrado e passou o doutorado e está continuando. você já terminou o doutorado? Já terminei em maio desse ano. Ah, parabéns, bacana. Ah, obrigada, Muito Paloma. interessante. E aí, o que que eu Obrigada. queria te perguntar é como que esse tema te toca? Por que que esse tema te toca? O que que te levou a estudar? Um tema tão interessante, né? Justamente a questão da participação das mulheres na política, que é muitas vezes algo silenciado, não só do Uhum. ponto de vista acadêmico, né? Mas na prática mesmo, né? A gente tem pouca representatividade. E fazendo esses links, né? Entre poder, política e emoções. Trabalho muito interessante. Parabéns. Nada. Então, tudo começou com a minha graduação. Eu Oh, sou formada em administração, me formei em administração pela UFSC
E no meu trabalho de TCC eu comecei a discutir e fazer iniciação científica. Na época eu comecei a pesquisar sobre corrupção dentro da administração pública. Só que ali até então eu não estava me envolvendo muito com a política, eu estava pegando os agentes que eram encarregados de combater a corrupção e entrevistei eles para fazer o TCC. E aí eu entrei no programa de mestrado PPG-ADM lá da UFPR e fui já escolhida para ser orientanda da professora Mariane. No começo do nosso contato acadêmico ali, ela me falou que ela tinha muito interesse em pesquisar as mulheres dentro das organizações, e quando eu fiz o meu TCC, eu vi que as mulheres acabavam, né, pela literatura e pelo perfil ali, acabavam sendo estigmatizadas como pessoas que combatiam a corrupção. E a gente começou essas discussões, como lidar com corrupção e atuação de mulheres dentro da política. Nisso, a gente foi em uma feira do livro que tinha lá na UFPR, a gente achou um livro da Marina Silva, eu e a minha orientadora, né, a professora Mariane foi minha orientadora tanto do mestrado quanto de doutorado, e aí a gente começou a discutir como que essa atuação era permeada por vários desafios, né? No livro, a Marina Silva destaca bastante desafios e quais foram as motivações dela para entrar na política. E aí a gente ficou debatendo quais temas a gente poderia discutir na minha dissertação de mestrado que se encaixasse com os interesses de pesquisa da Mariane, que era mulheres dentro das organizações, e o meu que era voltado à administração pública. E ali a gente achou um ponto de encontro que as duas tinham muito interesse em pesquisar. Primeiro de tudo porque somos mulheres, tanto eu quanto a Mariane temos contato com pessoas próximas que estão envolvidas na política, só que essas pessoas são homens. E aí a gente começou a discutir no nosso grupo de pesquisa, porque nós, enquanto mulheres, ainda temos muito receio de entrar nessa esfera, né? Que a gente verificava ali que do nosso círculo, do grupo de pesquisa, todo mundo tinha muito interesse em discutir essas questões de política, mas ao mesmo tempo muito receio. E a gente estava em 2018, quando essas discussões começaram a acontecer, então a gente estava ali diante de um cenário muito polarizado ali em relação à política no Brasil, tanto que continuou um pouquinho depois, mas ali naquele momento era muito forte, a gente via que no nosso próprio programa de pós, as discussões eram muito acaloradas, e aí, não, vamos discutir isso daqui, vamos tentar discutir essas questões. E aí a gente partiu, então, para discutir, naquele momento, a identidade de mulheres dentro de organizações da política. E aí, na minha dissertação, a gente fez um recorte, foi escolha, né, foi proposital, de mulheres que não tivessem laços políticos, que daí entrassem na política sem que fosse por conta do pai ou por conta de marido, enfim, que não tivesse nenhum laço, só quisesse entrar. E aí, quando a gente começou a fazer as entrevistas para minha dissertação, a gente começou a perguntar bastante sobre identidade, só que a gente verificou que elas traziam muito as emoções para a discussão, de como as emoções influenciavam essa atuação e como as emoções elas interferiam não só na identidade, mas também nas relações de poder que elas estabeleciam dentro daquelas organizações. E aí o nosso principal desafio ali foi como que a gente ia caracterizar o ambiente político, porque é um sistema, né? E a gente não pode, a gente pensou, vamos caracterizar como uma instituição, só que daí a gente ia colocar o pezinho lá em institucionalismo. E eu não me sentia tão segura assim. A Mariane me deu apoio, mas eu ficava tipo, não sei se eu quero falar isso, porque eu sentia que trabalhar em institucionalismo iria fechar a gente muito em caixinha em relação às emoções. E aí a gente optou por caracterizar, então, como um sistema composto por diversas organizações, isso foi, inclusive, sugestão da minha banca, lá no mestrado. E aí no doutorado, como o mestrado era um período mais curto, a gente pegou e focou, não, então aqui no mestrado a gente foca mais na identidade, e aí no doutorado a gente continua a pesquisa discutindo as emoções e discutindo também as relações de poder, já que foram foram duas questões que apareceram muito fortes ali na dissertação. E aí, nas entrevistas do doutorado, a gente deu continuidade à pesquisa, trazendo as emoções, perguntando diretamente sobre as emoções, e foi um desafio gigantesco, porque quando eu comecei a perguntar sobre emoções, quando elas falavam, né, lá nas entrevistas da dissertação, elas falavam de uma maneira muito espontânea, assim. Só que eu sentia que, por mais que fosse espontâneo, tinha assessoria junto. Então, quando elas começavam a entrar, pesquisas foram presenciais, quando elas começavam a entrar muito nas emoções, a assessora olhava meio de canto, assim, tipo, para de falar, não demonstra fraqueza. E aí elas falavam, mas não falavam tanto. E eu comecei a fazer as entrevistas da tese já na pandemia, em 2020, primeiro ano da pandemia. E aí as entrevistas passaram a ser online, né, em virtude do distanciamento, das restrições de isolamento que a gente tinha na época. Então as mulheres elas começaram a me conceder as entrevistas de casa.
E aí elas começavam a falar mais sobre as questões das emoções e começavam a se abrir mais comigo. Mas não também no primeiro momento, porque aí o que eu tive que começar a fazer? Eu perguntava de emoções, elas me falavam emoções positivas, só que durante a fala delas a destacar os desafios, elas traziam as emoções negativas e ficavam, ai, não, mas isso acontece, né? Ossos do ofício, o que eu vou fazer? E aí eu tive que começar, eu conversei bastante com a Mariane nesse processo, ela foi inclusive uma orientadora incrível para mim, que eu sempre ia chorar as pitangas para ela, né? Ela é da psicologia, então ela trouxe esse olhar mais da psicologia de como a gente trabalhar essas questões. E aí ela falou, começa a questionar, começa a dar exemplos de emoções, tipo, emoções positivas ou negativas, quando você for perguntar para ver se elas realmente trazem alguma emoção. E aí foi uma virada de chave, depois disso que eu peguei e comecei a questionar, tipo, ah, você se sente feliz? Você se sente triste? Me diz como é que você se sente. Aí elas começaram a se abrir mais e começaram a expor mais como que as relações de poder influenciavam nas vivências dela ali delas em termos de emoções, mas também como que influenciavam os aspectos de relações de poder. Porque, por exemplo, um dos pontos que foi destacado era que eu lembro que uma deputada falou para mim que aqui na Casa Legislativa eu não sinto que tem preconceito e tal. Mas depois, na mesma entrevista, ela falava para mim que, então, mas eu fico triste porque eles pegam e eles tomam as decisões jogando futebol. E a gente não está lá no futebol, a gente não tem como estar lá no futebol deles. Os deputados tomavam algumas decisões diferentes Aham. da casa, né, no momento de descontração, e elas não estavam lá. E aí ela trouxe várias situações, ela falou para mim especificamente que ela não sentia preconceito, não se sentia, de certa forma, deixada de lado, mas ao mesmo tempo ela me trouxe muitas situações de que, poxa, isso acontecia. E aí a gente Sim. começou a verificar essa ambivalência de emoções, e foi ali que a gente entrou nessa discussão de trazer esse artigo. Ele foi um recorte, né, de um dos objetivos específicos da minha tese. Foi ali que a gente discutiu, então, como que a ambivalência poderia interferir nessas relações de poder. Porque, tanto que o título do artigo, que ao mesmo tempo que eu explodo de felicidade à tua beira de um abismo, foi exatamente uma das falas de uma das entrevistadas. Então, foi um processo, assim, foi um processo muito incrível para mim enquanto pesquisadora, mas ao mesmo tempo muito dolorido para mim enquanto mulher pesquisadora, porque Sim. muito do que elas falavam eram coisas que eu já tinha vivenciado na universidade e que eu sabia que a Mariana e as outras meninas do grupo de pesquisa também, as minhas colegas lá do programa também, todo mundo que eu conversava já tinha vivenciado muitas das questões que essas mulheres traziam para mim. Então foi assim, esses foram os caminhos que nos levaram às teorias e o conceito de emoções, mas agora em termos de interesse pessoal foi por sermos mulheres e acho que por a gente vivenciar muito isso na pele também. Foi um dos pontos que incentivou que a gente continuasse com a pesquisa. Falei demais, me empolguei. Ó, tem várias coisas para te perguntar, mas vou deixar para o final para a gente poder fazer as costuras. Mas excelente resposta sobre reflexividade. Paloma, minha sugestão é da gente passar os vídeos e aí a gente faz essas mesmas perguntas para todo mundo, né? Por que que essa pesquisa te toca, a questão de reflexividade, e no final a gente faz um grande bate-papo. Só para quem ficar no final não acabar ficando espremido assim. Mas obrigada, Camila. Vamos para o segundo, então, por favor, Paloma? Obrigadão. Da flexibilização da jornada de trabalho, mudança organizacional, estudo em uma instituição de ensino superior em tempos de flexibilização da jornada de trabalho. Me chamo Marlos Pinheiro Barcelos, mestre em gestão e estratégia de organizações, pesquisador pelo IESB e pesquisador na área de comportamento organizacional. Dentro do programa de pesquisa de objetivo, temos o programa de pesquisa, flexibilização da jornada de trabalho, pode ser entendido como uma mudança organizacional para a gestão na percepção de gestores e não gestores. O objetivo geral é identificar e descrever as competências profissionais na visão de gestores e não gestores, inserido no contexto de flexibilização da jornada de trabalho. Objetivo específico, identificar as mudanças organizacionais percebidas por gestores e não gestores a partir do processo de flexibilização da jornada de trabalho. As contribuições teóricas empíricas, esse trabalho inseriu-se no que se busca explicar os fenômenos recentes do comportamento organizacional, sobretudo na descrição da percepção de gestores e não gestores de uma organização.
identificar como a flexibilização da jornada de trabalho modifica a organização, elemento importante para o processo de gestão das organizações, dentro da contribuição gerencial. Nos conceitos de flexibilização, temos para Hashimoto, palavras ligadas a empresas, horário de trabalho flexível, elevar a qualidade de vida do trabalho, equilibrar suas necessidades operacionais, de acordo com Santini, banco de horas, objetivo, flexibilização da jornada de trabalho, necessidade maior ou menor de produção de uma corporação, variáveis econômicos, mercado, aumento, diminuição dos níveis de produção, de acordo com a ANAL, flexibilização não é um conceito de fácil definição, está relacionado a aspectos jurídicos, econômicos, políticos e sociais. Dentro das estratégias para a implementação da jornada de trabalho flexibilizada, no Brasil, a flexibilização das normas trabalhistas só foi erigida a partir da Constituição de 88, no artigo 7, incisos 6, 13 e 14, os servidores sujeitos a jornadas de 30 horas semanais, com período sem intervalo, que se refere ao artigo 4 da resolução CARF de 50 de 2013, que permite apenas uma pausa de 15 minutos, sem prejuízo da jornada de 12 horas interruptas. Essa resolução veio regulamentar a questão de ser flexibilizado, considerar a flexibilização. A mudança organizacional, nós temos para NEIV, o Conselho de Mudança Organizacional, qualquer alteração planejada ou não, em componentes que caracteriza a organização como um todo. Modelo de Burke e Le Chouin, temos a mudança transformacional e a mudança transacional. No modelo de Greenwood e Hinds, satisfação dos interesses individuais, grau de fazer descoberta com os valores organizacionais, e aí vai. Fiz um quadro comparando a flexibilização da jornada de trabalho e mudança organizacional. Então, a Borges, Drog, Cassiamale e Brito, a terceirização, por logo, a restauração produtiva, Panelis, Pedrosa, a tendência à expansão em razão da adoção de processos produtivos, precarização do trabalho, a Teixeira, precarização do trabalho também, Bentenhong, acordos flexíveis de trabalho, Paulo Lobo, essa inovação envolve os trabalhadores sejam mais qualificados, Morcelin, a redução da jornada de trabalho, Cabut, essas mudanças facilitam a vida pessoal e familiar do trabalhador, Bosch, Lendorf, Morcelin e Lewis, melhoria da qualidade de vida, e Pabron Mioto, esses debates sociais que teria como escopo o bem-estar social das famílias e as várias, tornar compatíveis diferentes facetas de suas vidas. Temos como método a abordagem do trabalho qualitativo, materiais e roteiros de entrevista sempre estruturados, gravador de áudio, software Amutec, roteiro de entrevista seguiu como se fosse uma conversa. Os participantes foram entrevistados, foram 19 servidores da UNB, 107 servidores gestores, 12 não gestores, todos votados no NEG, passaram processo de flexibilização na jornada de trabalho. Este constitui uma análise de conteúdo que aborda e está associada à flexibilização de jornada de trabalho e mudança organizacional, buscou-se a partir daí identificar e categorizar por meio de análise de conteúdo, né, as representações da flexibilização da jornada de trabalho e mudança organizacional. Após a transição das entrevistas, foi utilizado a análise do software Amutec, a interface R. Esse software identifica os núcleos de estrutura do discurso, separando de classe temática e tudo sua relevância. A organização e distribuição do vocabulário do Amutec possibilita a compreensão e visualização clara. Temos aí análises lexicográficas clássicas, o CHD, o método de classificação hierárquico-descendente. Temos também o objetivo da análise é a obtenção de classes segmentos de texto que apresentam vocabulários análogos entre si, vocabulário diferente de segmentos de texto das outras classes. Temos análises de similitude e o número de palavras dentro do Amutec também. Então, como resultados aí, temos a AFC, os dois clusters, né? O cluster vermelho ligado à flexibilização, o via de mudança, a proximidade entre eles. Temos a análise de similitude, né? Cada um num galho diferente, mudança e flexibilização, ligadas a gente, hora. E temos o número de palavras, né? Que saltam mais a flexibilização ou mudança. A concepção de flexibilização utilizada foi de base sociológica, né, com a flexibilização da jornada de trabalho, aí tem algumas visões, né, de servidores não gestores e gestores. Então, às vezes, até contornar alguma situação de tensão para que você saia com a demanda resolvida. Eu acho que sobre a flexibilização, eu lamento muito que alguns gestores ainda não tenham a visão moderna
de que o que vale a pena é a produtividade. Então, por um gestor que volte à flexibilização, você tem que ter críticas construtivas, não deixou nada de ser feito, a vontade é muito melhor por 6 horas, qualidade de vida melhor e já com tudo mais organizado. Para a Neiva, a mudança, qualquer alteração planejada ou não, servidores não gestores, né? Uma visão dentro da mudança organizacional. O que modificou é que agora, se você perguntar, antigamente eu fazia em outro setor 8 horas, agora daí teve mudança de setores, trabalho e aqui a demanda de trabalho é muito maior em relação ao que trabalha 8 horas. O gestor muitas vezes eram problemas urgentes para ser resolvido, eu não conseguia vir e acaba ficando prejudicado quando descobriu a possibilidade de vir após as 18 horas. Eu acho que a mudança foi muito produtiva para eles. Então, conclui-se que a flexibilização da jornada de trabalho tem se tornado cada vez mais importante para os gestores e não gestores que vivem num contexto de globalização. Os objetivos propostos para esse artigo foram alcançados. A resposta ao problema de que há diferença na percepção das competências de gestão na visão de gestores e não gestores de uma instituição de ensino superior federal foi abordada, resultando que, embora algumas diferenças fossem percebidas, ambos gestores e não gestores perceberam aspectos positivos e negativos da flexibilização que engendraram. Esse trabalho foi importante considerar duas variáveis, né? A flexibilização e mudança. Foi feito 114 análises de similitude, multivariado, classificação descendente e número de palavras. Complementarmente, fica aberta a agenda de pesquisa quantitativa. Essas são as referências. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Paloma. Marlos, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Vou fazer para você uma pergunta parecida com a pergunta que eu fiz para Camila. Eu vi que você Tranquilo. é da UNB, minha primeira graduação foi na UNB. Muito bacana, de certa forma, matar um pouquinho da saudade. É, Conta pra gente por que que essa pesquisa te toca, né? Por que que vocês decidiram fazer essa pesquisa e em qual contexto que ela aconteceu, né? Foi no mestrado, foi no doutorado? E uma outra curiosidade qual foi o fenômeno empírico que aconteceu, né? Foi uma mudança de jornada dos técnicos? A forma como eles trabalhavam foi modificada, é isso? Isso. Estamos escutando bem? Tô sim. Não, está escutando? Tá. Então, eu sou servidor, né, lá da Universidade de Brasília, e aí o que gerou essa, vamos dizer assim, essa pesquisa foi dentro do meu mestrado, né, que eu fiz lá no IESB, e ele, na realidade, assim, a UNB passou por vários processos de flexibilização, né? A gente já pode contar aí que está no terceiro processo já de flexibilização. Na primeira vez que houve a flexibilização, assim, ainda era algo muito novo ali para a universidade, e para os servidores, é uma flexibilização para os servidores, né? No caso, não para docentes, mas para servidores, e essa flexibilização no escopo na jornada para cumprir de 6 horas, mais de 12 horas ininterruptas. Então, o setor ficava funcionando 12 horas e cada servidor faria sua jornada de 6 horas, né? Já que a gente entrou pelo regime de 40 horas, né? Mas então, na realidade, como funcionaria 12 horas ao invés de 8, então teria, entre aspas, esse benefício para os servidores de estarem trabalhando 6 horas, né, revezando com outros servidores. A primeira vez foi assim, como tudo que é novo, né? Então, na realidade, acaba que muitas vezes sai um pouco atropelado, né? Então, até sair essa normatização 50 aí do CAD, né? Conselho de Administração da UNB, foi um pouco assim atropelado. Depois que saiu, melhorou, mas depois foi mudando o entendimento, né? Antes
essa jornada foi irrestrita para todos os servidores, depois passou apenas para aqueles servidores que faziam realmente atendimento ao público, e aí teria que se configurar ali um setor, né, com a estrutura, com guichê de atendimento, mesmo que fizesse uma espécie de aglutinação de servidores num local para fazer o atendimento, mas teria que estar caracterizado o atendimento ao público presencial para que pudesse ser feita a flexibilização. E, finalmente, agora em 2023, estamos entrando numa nova modalidade de flexibilização, que é a flexibilização como o trabalho híbrido ou o trabalho remoto, com um programa de gestão de desempenho, né? Então, na realidade, é, você tem é, você tem esse benefício de poder trabalhar de casa também, mas é submetido aí a um programa de gestão de desempenho. Então, você tem esse benefício para o servidor de poder trabalhar em casa, mas tem a contrapartida de esse desempenho ser avaliado, né, pelo seu gestor. É mais ou menos por aí que surgiu né, a minha, vamos dizer assim, a minha vontade de pesquisar no assunto. Né? Eu também sou formado em administração, formado em direito, tenho um mestrado na área e pretendo, no meu tema de doutorado, trabalhar essa questão do programa de gestão de desempenho, trabalho remoto. Bem interessante essa temática também. Bem interessante. Obrigada, Marlos. Paloma, obrigada mais uma vez. Vou te pedir para fazer o último vídeo, né, do terceiro paper. Obrigada. Sou Rafael Hector Pares Busanello e vou apresentar para vocês o artigo As emoções vivenciadas por docentes de instituições de ensino superior na transição do trabalho remoto para o trabalho presencial. Em 2020, a pandemia resultante da Covid-19 alterou toda a dinâmica instaurada até então, com impactos que extrapolam a área da saúde e perpassam todas as esferas sociais. A necessidade de isolamento social trouxe consigo problemáticas antes inimagináveis, e uma delas refere-se à mudança das atividades de ensino do país para o modo remoto. 2 anos após decretado o início da pandemia, o antigo normal voltaria a vigorar. E em maio de 2022, o MEC anunciou o retorno ao cenário presencial. Diante disso, o que parecia um retorno a velhos hábitos demonstrou-se uma jornada de reaprendizagem e novos desafios, frente a contextos previamente conhecidos, porém com novas dinâmicas. Assim, esse trabalho teve como objetivo compreender as emoções vivenciadas por docentes frente às ressignificações na transição do trabalho remoto para o trabalho presencial, nas instituições de ensino superior públicas e privadas. A fundamentação desse trabalho está dividida em 3 tópicos: emoções nos estudos organizacionais, trabalho docente no contexto do distanciamento social, tempo e espaço. Procedimentos metodológicos. A presente pesquisa empregou a abordagem qualitativa, utilizando-se a estratégia de um estudo qualitativo básico, que foca em saber como as pessoas interpretam e dão significado às suas experiências, e como constroem seus mundos, uma vez que cada pessoa é considerado um caso. A pesquisa se baseia na análise fenomenológica interpretativa, que está constituída em 3 aspectos: no enfoque fenomenológico, no enfoque hermenêutico e na ideografia. Os contatos foram realizados previamente com docentes conhecidos, por e-mail e por aplicativo de mensagens, e posteriormente por bola de neve. E após a assinatura do participante no termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, todas as entrevistas semi-estruturadas foram realizadas de forma virtual, com os áudios gravados, totalizando 594 minutos. Os docentes foram identificados por
seguintes códigos: D01, D02 e assim por diante. Aqui tem um quadro resumo dos 12 docentes entrevistados, o seu gênero, a idade, estado civil, o tempo da docência e a natureza da instituição. As análises foram realizadas caso a caso, por meio de uma análise temática profunda que permitiu descobrir as experiências compartilhadas e divergentes nos relatos dos participantes, de forma iterativa e circular. Os principais temas emergidos da análise foram as emoções frente ao trabalho, emoções no contato com os alunos, emoções referentes aos colegas e emoções originárias pelas demandas. Sobre as emoções frente ao trabalho, os resultados desses estudos revelaram que os docentes que estavam trabalhando de maneira remota e em isolamento social necessitaram realizar mudanças em suas rotinas, experimentando emoções similares à do início da pandemia da Covid-19 e do isolamento social. Sobre isso, a entrevistada D04 relatou esse sentimento. Ela fala o seguinte: aquele cansaço que eu senti no primeiro semestre da pandemia, no primeiro semestre do presencial foi maior ainda. Esse esgotamento físico e mental para lidar com todas essas situações que os alunos trouxeram. Já as emoções no contato com os alunos. Conforme detalhado por Carvalho, o trabalho docente é historicamente marcado pelas relações conflituosas, e essas acabaram se acirrando em decorrência da pandemia. A nova forma de comportamento discente em sala de aula evidenciou conflito com os alunos, falta de diálogo, reclamações e o receio quanto a episódios de violência. Os docentes eles relatam exaustão quanto ao relacionamento com os alunos, destacando que eles provêm de falas agressivas e reativas. E um outro docente ele cita o seguinte, que as tentativas de reaproximação com os alunos é algo de uma conquista que deve ser diária, pois o discente ele se encontra num universo paralelo e ele está com dificuldade de conseguir se conectar com a realidade. Já as emoções referentes aos colegas, a entrevistada D01 relata sobre sua percepção quanto à dispersão de tempo e à falta de objetividade dos colegas nas conversas no modo presencial, e uma maior objetividade no trabalho remoto. E ela fala o seguinte: percebi que a gente gasta muito tempo no presencial, conversando no corredor. Esse período assim me ensinou a usar melhor o tempo, sabia? Eu aprendi a não procrastinar tanto, a ser mais objetiva. Eu me sinto muito produtiva. Já as emoções originárias pelas demandas e papéis. As experiências de trabalho remoto, seguido pelo retorno, evidenciou outros limites dos papéis do docente. O fato é manifestado no relato da entrevistada D01, em atualmente se priorizar muitas atividades pessoais, diminuindo o foco exacerbado da sua presença na instituição. E ela diz o seguinte: antes da pandemia eu era meio workaholic, sabe? Passava além do meu tempo de trabalho. Hoje diminuiu um pouco essa necessidade de espaço de trabalho para mim e aumentou a necessidade de cuidar de mim, de fazer exercício, de cuidar das minhas plantas. Neste mesmo caminho, a entrevistada D03 diz o seguinte: agora eu fecho as minhas coisas, vou para casa, cuido da minha casa. Aí, quando me ligam no horário de casa, eu respondo que amanhã, no meu horário de trabalho, você me procura e eu te respondo. E ela fala que é muito bom você pôr limites. Conclui-se que a pandemia de Covid-19 provocou um misto de emoções entre os docentes, como ansiedade, tristeza, medo, felicidade e alegria, que tiveram efeitos negativos e positivos e transformadores em seus diversos papéis. Aqui tem um compilado de todas as emoções identificadas, conforme a dimensão analisada. Esse estudo teve por objetivo geral compreender as emoções vivenciadas por docentes frente às ressignificações na transição do trabalho remoto para o trabalho presencial nas instituições de ensino superior públicas e privadas. O cenário empírico desta pesquisa baseou-se no relato de 12 docentes entrevistados que relataram suas vivências quanto ao período de confinamento social, as consequências provindas do ensino remoto, especialmente quanto às dimensões do espaço e do tempo, e também a volta do que anteriormente era tido como normal.
Após quase 2 anos de atividades realizadas de maneira remota, ocorreu o retorno às atividades presenciais, e todo o misto de sentimentos que os docentes sentiram no início da pandemia ressurgiu. Inicialmente, os docentes relatam que tinham ansiedade em voltar às suas atividades presenciais, visto que não existia interação com os alunos. O retorno às atividades presenciais gerou, em primeiro lugar, os sentimentos de alegria, felicidade e contentamento. Contudo, essa adaptação trouxe consigo outras necessidades, dentre elas a reformulação das disciplinas, sendo essa uma das fontes de esgotamento físico e mental a esses trabalhadores. Aqui estão algumas referências. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Camila. Dê os parabéns para os seus colegas. Eu não sei se essa pergunta que eu estou fazendo, se você conseguiria responder, qual que seria a motivação deles, né, para esse estudo, em qual contexto que ele acontece, né, se é no mestrado, se é no doutorado. Então, essa pesquisa, ela foi a pesquisa de mestrado do Rafael, que foi o que fez a apresentação. Ele foi, na verdade, um pedaço da dissertação dele também. Hoje a gente pegou extratos dos nossos trabalhos lá do grupo de pesquisa e trouxe para cá. Mas o interesse por essa pesquisa surgiu porque também, né? A gente estava lá no grupo de pesquisa discutindo as questões, aí quando veio a pandemia a gente estava discutindo bastante sobre aquele período de transição do presencial para o remoto, e aí o Rafael começou a escrever a dissertação dele quando a gente já estava voltando. Então, daí já passando do remoto para o presencial, só que lá na UFPR esse retorno foi esqueci o termo agora, mas foi em partes, gradativo. Ele foi feito gradativamente. Algumas disciplinas voltaram presencialmente só esse ano, por exemplo. E aí a gente estava também verificando como os professores estavam reagindo a esse retorno. No nosso grupo de pesquisa, nesse, né, retorno para o presencial, algumas pessoas também já estavam atuando como docentes. Então a gente teve muitas discussões sobre as dificuldades que a gente teve lá no começo da pandemia em se adaptar para o remoto. Só que a gente viu que quase ninguém estava discutindo as dificuldades para voltar para o presencial, porque daí o pessoal começou a se acostumar com o remoto, quando começou a pegar as manhas ali de trabalhar com as tecnologias, pá, voltamos. E aí a gente viu, o Rafael sentiu bastante essa questão, porque a turma dele começou no presencial e começou no remoto, e depois teve que passar para o presencial. Ele discutia bastante essas dificuldades que eles passaram a ter ali, com questão de colocar limite de trabalho, com questão de pô, como que eu vou me adaptar à realidade, que era a antiga realidade, agora de novo sabendo daquela realidade do remoto. E foi dali que surgiu o interesse para elaborar a pesquisa. E ele, então, começou a entrevistar o pessoal lá do próprio, os professores lá do próprio programa, e aí passou para pegar os professores de outras universidades também. Do programa não, perdão, da UFPR, mas que não estivesse no programa de pós. Ele entrevistou os professores da UFPR, mas não que eram nossos professores na época. E aí eles foram relatando essas questões para ele, e foi ali que surgiu o interesse em também trabalhar as emoções e como que as emoções iam interferir nessa dinâmica do presencial para o remoto, depois o remoto para o presencial de novo. E foi dali que surgiu a pesquisa, e a gente viu tem dados muito ricos na dissertação dele a respeito dessa questão de como o retorno também afetou, porque a gente acabou focando tanto nossa, vamos passar para o online, que era uma coisa que a gente não tinha até então, principalmente na pós, né? E o retorno também foi dolorido, então foi ali que a gente tentou discutir. E eu participei bastante desse processo de elaboração, porque no nosso grupo de pesquisa a gente joga as nossas pitangas para todo mundo, né? A gente chega lá e chora e todo mundo se ajuda. Então a gente conseguiu acompanhar ele elaborando essa pesquisa e quão forte eram os relatos em relação a voltar para o presencial e os choques também, porque muitos professores eles falavam sobre a dificuldade de se conectar com os alunos de novo. Porque acabava que muitas das turmas que eles tinham contato eram só online, que daí não abriam câmera. Aí ele voltou para o presencial, não sabia direito quem que era quem, eles sentiam muito essa falta de... eles falaram para a gente que o ritmo de trabalho mudou muito e a forma com que os alunos reagem agora às formas antigas de docência também mudou bastante. Foi ali que ele tentou discutir essas questões. Obrigada, Camila. Muito interessante. Bem, É, a gente tem pontos que conectam vocês, né? Eu já fiquei com vontade de conhecer o grupo de pesquisa que vocês têm lá na UFPR. Mas o que eu tô achando legal, bem interessante, convidada.
Os trabalhos estão nesse contexto pandêmico, né, de certa forma, e Uhum. aí cada um vai conseguir entender e dar um olhar para um aspecto desse contexto, né? E muitas vezes a gente encara essas questões com um único olhar, né? Então, os desafios que a gente tem ao fazer uma pesquisa empírica, de coletar dados com a questão do virtual. E aí você traz para a gente que isso gerou uma oportunidade para você, né? Para que as vereadoras e deputadas ficassem mais soltas para falar de emoções, sem que tivesse ali uma assessoria, né? Mostrando para ela o que é socialmente aceito ou não em relação a esse demonstrar das emoções. E aí tem um link também, né? Vocês estudaram instituições de ensino superior públicas, um artigo vai falar de docentes, outro de servidores, e também essa questão das emoções. Mas antes de eu fazer perguntas específicas, eu quero passar a palavra para Paloma. Professora, você tinha dito que tinha perguntas, por favor, fica à vontade. Ah, então, eu não comentei isso antes ali da questão do porquê eu acredito que poucas mulheres se dispuseram a participar da minha pesquisa. Primeiro, porque eu sinto que as assessorias não dão tanta credibilidade para as pesquisas. Não é nem credibilidade, é que a agenda dessas mulheres acaba sendo tão restrita que elas foram pouquíssimas as que se dispuseram realmente a me ouvir. E essas que se dispuseram a conversar comigo ali eram mulheres que tinham dentre as suas pautas a educação, então eu acho que foi um link. Mas grande parte delas eu falava, eu mandava e-mail, eu ligava, eu ia atrás, e falava, ah, não, vamos ver, não, porque a deputada tá de férias, a vereadora tá de férias agora, depois a gente entra em contato, daí acabava não entrando muito em contato. E o que me fez conseguir as entrevistas, na verdade, foi conexões. Eu entrava em contato com as assessorias, mas aí eu tive que buscar pessoas que conhecessem alguém dessas assessorias para daí, tipo, cutucar e falar, olha lá, então tem aquela pessoa que te mandou e-mail, ela é minha amiga, conversa com ela. Então foi essa parte de conseguir entrevistas foi uma das mais desafiadoras. Mas ao mesmo tempo tiveram mulheres assim que eu, por exemplo, grandes nomes da política brasileira que eu consegui entrevistar, que eu não achava que fosse me dar muita trela, em virtude das outras, né? E foram, assim, as mais famosas, vou colocar como famosas aqui, né? Mas as mais conhecidas. As mais conhecidas foram as que mais me auxiliaram no processo, que mais se abriram comigo, assim, e me falaram muitas das nuances que elas vivenciavam ali. Mas eu acho que ainda tem essa dificuldade, tem muito distanciamento entre alguns tipos de organização e academia, né? Acho que esse foi um obstáculo que não só eu enfrentei, né? Então, limita. E um negócio que me limitou bastante, que eu senti muita falta, porque eu só consegui pessoal do Sul e do Sudeste. Eu mandei para todo mundo do Brasil. E só dessas duas regiões que me retornaram. Então, eu senti que isso foi uma limitação. Porque, por exemplo, as mulheres que eu entrevistei do Sul para o Sudeste já eram diferenças muito gritantes, assim, na forma como elas eram tratadas. E na forma com que elas vivenciavam as questões mesmo. Então, por isso que eu falei para a Mariane para a gente continuar a pesquisa para ver se a gente consegue mais entrevistas. Por enquanto, consegui. Vamos ver se eu consigo agora abordar o pessoal das outras regiões também. Que acaba que eles não me retornam, eu mando 500 e-mails, eles não me respondem, eu ligo, ninguém me atende. E aí o comitê de ética lá da universidade começou a brigar com a gente, porque falou que a gente não pode telefonar, as pessoas têm que se sentir confortáveis em participar da nossa pesquisa, então está sendo um desafio conseguir gente para participar mesmo, e essa é uma limitação triste. Obrigada, Camila. Tranquilo, Paloma. O virtual tem desafios e oportunidades, né? Isso daí acontece. Teve algum momento que eu tive que fechar minha câmera porque o meu sinal estava oscilando. Então eu fui abrir a porta do quarto para liberar um pouco mais o roteador. Faz parte. Vou fazer duas grandes perguntas, pessoal, para que a gente depois consiga fazer um diálogo. A gente ainda tem meia hora de sessão. É, eu lembrei da minha tese durante as falas de vocês. Um dos aspectos, né? Eu falava de mudança organizacional
E o meu argumento é que, em geral, a gente entende mudança como algo abrupto e exógeno. Então, quando vem o Covid, né, pá, a gente entende que é mudança. Então, talvez por isso, esse foco das pesquisas, dos trabalhos, em entender o processo do presencial para o virtual. Aí, quando a gente retorna, que é algo gradativo, é como se essa mudança gradual não fosse vista como mudança, porque ela é mais processual e mais lenta, mais interna. Então, talvez isso explique, né, por que que a gente não tem pesquisas para o retorno e vira um ponto cego. Eu achei muito bacana a fala do Marlos, que ele foi trazendo vários autores, onde ele explicava o que seria flexibilização para cada autor, e linkando flexibilização com mudança. E alguns autores começam a enxergar coisas mais sutis como flexibilização e, consequentemente, como mudança. Então, a grande pergunta seria essa, né? Eu vou fazer a segunda e depois eu passo a fala para vocês. Como é que vocês entendem mudança, né? O que é mudança? E se isso, por acaso, não apareceu no trabalho, fica uma sugestão. A forma como a gente define esse conceito-chave, que é um conceito importante no paper de vocês, pode influenciar todo o olhar que a gente tem para o fenômeno, para a coleta de dados e para a análise. Porque muitas vezes gera um ponto cego, porque eu estou entendendo mudança como algo exógeno, que tem que ser muito grande, um choque radical, e aí eu deixo de pegar várias sutilezas que são muito importantes e que podem até me gerar insights para que eu me prepare para uma mudança mais abrupta. Né? Então, tem contribuições práticas também, para além das contribuições teóricas, né, e acadêmicas, digamos assim. E a outra provocação seria nessa questão das emoções, né? Então, primeiro, um cuidado, assim, que eu acho que é bacana a gente ter, porque talvez na literatura a gente tenha uma diferença em relação à clínica, pensando em psicologia, em psicoterapia, psicanálise, né? Aí é alguém que faz terapia falando, tá? Essa questão da ambivalência, até que ponto a gente consegue evitar isso, que a literatura fala para a gente evitar, né? E aí fala, não, mas olha só, tem coisas interessantes aqui na ambivalência. Então, talvez uma crítica, né? Isso é algo que a gente consegue evitar? Ou a ambivalência é algo que nos caracteriza enquanto seres humanos, né? Será que a experiência humana e a experiência relacional, né, de comportamento organizacional, dessa relação, também não é ambivalente por definição? É possível não ser ambivalente ou a ambivalência vai caracterizar esse fenômeno humano e social? Então, seria uma provocação, só um segundo. E aí, como vocês trazem essa questão da ambivalência num paper que fala de mulheres, só cuidar com os estereótipos também. Porque para um leitor mais desavisado, pode parecer que a ambivalência está aparecendo porque são mulheres. Então, elas não conseguem gerenciar as emoções, elas são mais suscetíveis a emoções negativas. E aí vem toda uma questão de que tipo de emoção que é socialmente aceita ou não, e a gente aceita, enquanto sociedade, que homens e mulheres demonstrem tipos diferentes de emoções. Então, por exemplo, um homem mais agressivo, ele é assertivo. Uma mulher mais agressiva, ela é louca. São vários adjetivos, né? Então, até que ponto isso aparece em algum momento, se não nesse paper, né, mas no seu trabalho, essa crítica, né? E aí, uma outra coisa que eu coloquei, assim, se você pudesse explorar um pouco, eu achei muito bacana quando você define poder usando Castells, e aí você vai para o poder enquanto relação, que de certa forma vai lembrar a questão de que poder é fluxo de Foucault, e aí emoção também é algo relacional. Achei muito bacana a forma como você conseguiu linkar poder com emoção e ambivalência por meio das relações. Mas é isso, quero passar a palavra para vocês, são só provocações para que a gente consiga conversar. E eu sei que a Tati estuda um pouco de poder também, não sei como é que está hoje a sua tese, Tati, mas também fica à vontade para contribuir, por favor, querida.
Vou até me antecipar. Eu tô aqui, meu Deus, eu preciso ir, preciso... Eu tô saindo do hotel porque eu tô no presencial e eu preciso me deslocar. Eu falei, queria tanto ficar até o final. Então eu peço, assim, desculpas por estar, enfim, me antecipando aí em relação aos autores, é porque eu vou ter que desconectar, mas parabenizar, né, a todos vocês por uma sessão ótima. Aprendi muito aqui com vocês agora. Sim, Carol, eu bebi um pouquinho lá com Foucault, agora eu tô com uma pesquisando até em relação ao teletrabalho, por isso também que eu quis entrar, né, do trabalho do Marlos, né, conversa muito, só que eu estou fazendo, não é na universidade, é no Instituto Federal. Depois a gente pode trocar umas figurinhas, eu realmente preciso sair para poder ir lá para a FEA. Mas é só parabenizar, falar que a temática e também de gênero, né, que me toca muito, Carol sabe disso, então, aprendi muito, acho que essa questão dessa relação, e um ponto, né, que eu ia colocar, acho que você acabou de colocar, em relação ao estereótipo, né, e as suas perguntas foram muito bem organizadas, então acho que os autores conseguiram trazer muitas contribuições nessa fala da Camila de explicar esse processo, né, de explicar essas dificuldades que a gente passa, né, principalmente quando tenta acessar, fazer uma entrevista, enfim. Mas eu realmente preciso preciso ir. Então, parabenizar todos vocês, Carol, um beijo grande e a gente se encontra por aí. Vai lá, Tati. Obrigada pela sua presença, tá? Bom evento presencial. A Tati também está fazendo doutorado na UNB, Marlos. Então, de repente, vocês se cruzem lá pelos campos, pelo Minhocão, deu saudade. Mas vamos lá, Tranquilo. pessoal, eu vou passar a palavra para vocês, por favor, fiquem à vontade. Se a Camila quer começar, senão começa falando. Pode falar. Pode? Tá. Estão me escutando bem, né? Tá, beleza. Então, realmente talvez seja um ponto de limitação do meu trabalho, questão da mudança, né? Assim, como ele veio da minha dissertação de mestrado, tem muito mais pontos, né, no meu artigo, vamos dizer assim, em termos de flexibilização e competência do que propriamente de mudança. Mas dos pontos que eu consigo linkar, são realmente ali naquele quadro que eu falei, que fui comparando, né, flexibilização e mudança, mas assim, dá para ver que são coisas bem parecidas, né? Talvez um seja gênero, outra espécie, né, do outro. Mas, no meu ponto de vista, realmente a mudança não é só externa, ela é interna e muitas vezes quando você fala de comportamento organizacional, isso se dá aos poucos realmente, né? Porque um grande exemplo é essa flexibilização que está acontecendo na UNB, né? Então, muitas das coisas foram se transacionando, né? Foram mudando ao longo do tempo e isso é demorado, né? Então, a primeira flexibilização da UNB foi mais ou menos ali por volta de 2016, mais ou menos, né? Então você vê que já tem um tempo, né, que tá acontecendo essa mudança. E quando se fala de cultura organizacional, isso realmente leva um tempo, né, para acontecer. E aí vai passando por fases, né? Então, primeiro se pensava que talvez fosse interessante para o servidor, na verdade, para a universidade, né, que tivesse um atendimento maior. Hoje a visão mudou de que, de repente, é melhor se analisar o desempenho para ver como essa performance se dá, né, em termos de resultado que chega para a UNB. E aí, e é claro, né, quando você mexe na jornada de trabalho, são prós e contras, benefícios, né,
algumas coisas vamos dizer assim, os servidores enxergam como mudanças boas, outras ruins, né? Então, agora com o trabalho remoto, por exemplo, tem esse benefício de você estar em casa, trabalhando de casa, estar mais perto da família, mas tem a questão do desempenho, né? Que você tem todo final, fechamento, todo final de mês, você tem que ter um relatório ali, né? Que é submetido a uma avaliação superior, né? Então é isso. São mudanças que acontecem, que, ao meu ponto de vista, vão acontecendo aos poucos, de modo estruturada ou não, né? E aí e que mexe com toda a organização, mexe com uma cultura que já no serviço público as coisas normalmente são mais engessadas mesmo, né? E afeta diretamente a vida do servidor, do aluno e do professor. Obrigada, Marlos. Fica à vontade, Camila. Então tá, vou começar então falando ali do ponto que me tocou quando você mencionou a questão da forma de definir mudança para o presencial, que ela acontece de forma gradativa, se a gente encara ela como mudança ou não. E eu fiquei refletindo, acho que no nosso artigo a gente nem usou o termo mudança também. Eu fiquei pensando, nossa, mudança se enquadraria, né? A gente usou o termo transição para o presencial. Então vai ser um dos pontos que eu vou levar para o Rafael para a gente discutir agora como que a gente pode encarar, porque realmente acho que um dos pontos que foi, foi um dos pontos mais gritantes nesse retorno, foi justamente não encarar o retorno como uma mudança também, foi encarar ele como era normal a gente trabalhar dessa forma ali, mas não significa que não tenha sido uma mudança de novo. E a gente viu que depois da pandemia, no pós-pandemia, muita coisa mudou. Então, realmente me tocou assim, fiquei refletindo agora sobre como que a gente encara essas questões, né? Que, nossa, para a gente já era tão normalizado trabalhar de formato presencial que a gente acabou não encarando as dificuldades que poderiam existir nesse processo também, porque não era porque era um formato conhecido que não seja desafiador retornar a ele também. Então, esse foi um dos pontos que achei interessante a respeito do artigo da minha tese ali, da parte das emoções e da ambivalência, é um desafio. A gente bateu de frente com as definições da psicologia por muito tempo, acho que eu mais que a Mariane, porque eu não tinha a cabeça de psicologia, né? Ainda bem que ela tinha para pegar e me trazer essas contribuições. Mas é que a gente, enquanto administrador, utilizando a literatura de emoções, não tem condições de fazer aquela análise clínica a respeito das emoções. O que a gente conseguiu fazer ali foi verificar a definição e se as questões que essas mulheres traziam para a gente se enquadravam um pouco nas conceituações, a gente considerava de acordo com o conceito, as emoções. Isso aconteceu tanto no meu artigo quanto no do Rafael. No meu, a parte de ambivalência foi uma parte complicada, porque a literatura que a gente utilizou de ambivalência, ela traz para a gente que a ambivalência ela é em relação a algo ou alguém, assim como as emoções, e às vezes o indivíduo ele consegue identificar que ele está sentindo ambivalência, mas nem sempre é o caso, e grande maioria dos casos a pessoa ela não sabe o que causa ambivalência, ela só sabe que essa ambivalência existe. Mas quando ela identifica essa fonte, a resposta que ela tem ou é se aproximar da fonte de ambivalência e tentar conviver com ela, ou ela tem a resposta eles dão três respostas, né? De aproximação que tem duas vertentes, que é a negativa, que você se afasta, mas você se afasta não, você se aproxima daquele objeto ou daquela causa da sua ambivalência, ainda que isso te faça, de certa forma, mal, e você se aproxima de maneira positiva porque você quer aprender a conviver com aquilo lá, tô colocando de uma maneira bem simplificada, não é exatamente assim que eles colocam, né? E aí tem a resposta de afastamento, que quando você tem noção que alguma coisa te causa ambivalência, você só escolhe se afastar e evitar aquela ambivalência ali. Parece Só que, ameaça identitária você relatando, ameaça de identidade, que a pessoa então, é quer. muito semelhante. E Interessante. Quem que é o autor, Camila?
que mostra É o essas respostas? Prate do C, se eu não me engano, mas tem mais um que agora eu não lembro o nome dele, mas eu posso mandar depois. Ele tá lá nas minhas referências. Que Eu lembro que ele é interessante. um autor de 2017. Mas aí eles discutem essas questões. O Prate do C acho que foi um dos primeiros que trouxe para a literatura. E aí a gente ficou nessa de o que que a gente vai considerar como ambivalência e como que a gente se afasta, porque como você colocou na sua fala, né? Ambivalência faz parte. E não é exatamente algo que a gente escolhe ter contato, né? É algo que é muito individual, está relacionado à subjetividade de cada um. Então, realmente é um desafio e a gente tentou ter cautela na maneira de expor essas questões, só que eu sinto que ainda falta um pouquinho mais. Por isso que eu falei para a Mariana, vamos levar esse objetivo para um congresso para a gente discutir, para ver quais são as outras formas a gente trazer essas questões para cá. E a Talvez questão. a sugestão é pegar o conceito-chave e expandir, né? Aham, Na literatura, a gente tem esse consenso em relação a esse conceito, mas no nosso estudo empírico, a gente percebeu que dá para ampliar isso, né? Eu trabalho com Grounding Theory, então a gente faz isso com certa frequência, né? Você aham, teoriza a partir do fenômeno, e aí muitas vezes você critica exatamente o principal construto da teoria. Você fala, aham. ó, vamos abrir um pouquinho aqui, ó, porque o fenômeno empírico está permitindo com que a gente expanda esse. E aí, recentemente, a gente fez uma publicação falando de ameaças à identidade, que são respostas binárias, e a gente percebeu que tem uma terceira via. Ah, ai, que legal. Vou pesquisar depois. Eu E- coloco aqui, não é sobre esse assunto, mas do ponto de vista metodológico pode ser interessante. Eu Ah, vou colocar no sim. chat aqui. Ah, beleza, eu acho que vai ajudar bastante, porque essa parte está sendo um pouco desafiadora. E a questão que você mencionou ali dos estereótipos, eu notei que no artigo eu acabei não me aprofundando tanto nisso, mas na tese eu discuti exatamente isso que você pontuou ali, dessas diferenças que a gente tem com as emoções que são expostas por homens e mulheres, né? Que uma mulher, se ela demonstra, se ela tem posicionamentos mais rígidos, ela acaba sendo interpretada de maneira ruim que um homem com os mesmos posicionamentos é interpretado. E a gente verificou isso principalmente na parte das observações que a gente fez ali na tese, que daí eram observações das sessões plenárias, e era muito nítido. Tanto que teve algumas sessões assim que eu ficava muito em choque da forma que eles tratavam as mulheres quando elas pegavam a palavra, sabe? Então, agora foi um ponto que me chamou a atenção para realmente colocar essas questões no artigo também. Acabou que passou batido ali, mas na tese eu discuti essas questões e como que expor as emoções para homens e para as mulheres, as mesmas emoções têm é, reflexos muito diferentes. Então, ai, agradeço demais a sugestão e agradeço demais essa reflexão, porque realmente eu não tinha me tocado que tinha passado, olha só. Eu lembrei daquela música, é Triste, Louca ou Má. Você conhece? Aham, Tem uma amiga que é egressa da UFMG e ela estuda loucura em estudos organizacionais. aham. Ela trabalha com músicas e ela traz essas músicas porque é relativamente muito fácil uma mulher ser considerada louca, porque tem Uhum, toda uma expectativa social, né, de como a gente pode ou não performar, e é muito diferente de como aceita-se que um homem performe, né? uhum, São coisas né? bem interessantes. E na política isso acaba sendo muito gritante. A gente até estava lendo um livro da Mary Beard que ela falava sobre como as mulheres até mudam o próprio comportamento para tentar se adequar àquelas estruturas, né? Tanto que a gente Sim. começou a ver coisas muito sutis, tipo a forma que as mulheres na política se vestem. Elas se vestem com terninhos, tipo, são vestimentas mais masculinas, assim, para tentar, de alguma forma, serem mais respeitadas nesse ambiente. E E nas aí, organizações acontece a mesma coisa, nas coisa, empresas, né? né? Eu ia Se você falar. olhar os postos de liderança, né, quando uma mulher começa a conseguir minimamente ascender, em geral ela tem características ditas masculinas, a vestimenta muda, Uhum. tem toda uma expectativa, né, de que você se comporte de tal forma e não de outra, Uhum. É um universo muito crítico. que a gente começa a ocupar espaços onde não é comum a Uhum. presença de mulheres.
Sim, E aí sim. toda a expectativa social é de que você não esteja ali. Aham. Mas é bem isso. Uma pergunta da Paloma. Eu que agradeço, Paloma, muito obrigada. A gente ainda tem alguns minutinhos, vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Professora Paloma tem alguma outra pergunta, alguma outra questão? Posso só fazer uma colocação, então? Tá. Mas, Eu na coloquei verdade, aqui no chat, Camila, o outro artigo que eu comentei com você, mas, sim, de já. novo, não é pela temática, tá? É pela questão metodológica. Ah, eu vou dar uma olhadinha, obrigada. Mas, então, eu só queria, né, comentar aqui que pro Marlos que achei esse artigo muito interessante. Ele me chamou bastante atenção a respeito também dessa questão de, né, flexibilização do trabalho. Eu estou atuando na UFSC agora, e aqui também tem essas questões de trabalho remoto, e agora eles começaram com os técnicos, eles têm alguns setores da UFSC que estão completamente no remoto. Então foi muito interessante verificar essas questões também, porque, né, é um negócio que a gente está vivenciando, achei muito legal. Achei interessantíssimo você ter usado o Iramutec para pegar e fazer a sua análise, Eu ia que comentar isso também, esqueci, obrigada por lembrar. porque realmente utilizar software em pesquisa qualitativa é sempre um desafio, né? Eu sinto que a gente às vezes enfrenta alguns preconceitos que ficam, não é tão qualitativo assim e tal, mas você conseguiu contornar bastante essa questão. E achei muito interessante, riquíssimas as suas análises, eu li o artigo e achei muito legal. E queria agradecer então a Paloma e a professora Ana Carolina pelas contribuições, pelas reflexões. Eu gosto muito de participar do SEMEAD, que eu sempre saio reflexiva a respeito das pesquisas e de o que que a gente consegue aprimorar ainda mais. Então, só queria agradecer essa sessão, acabou sendo surpreendente para mim, né? Achei muito legal. Eu gostei muito quando eu vi que os artigos conversavam entre si. Só fiquei triste que o Rafael não conseguiu participar, né? Daí eu tive que discutir o artigo dele também. Mas incríveis as contribuições, agradeço demais. Acho que congresso sempre tem esse quê da gente conseguir trazer essa troca, e foram trocas riquíssimas, então muito obrigada. Eu agradeço também a participação e acho que o Congresso nutre a gente, né? É muito bacana também quando você vê uma jovem doutora que está entrando agora, né? Terminou agora a tese, com esse olhinho brilhando, as pessoas que gostam de fazer pesquisa quali, é muito bacana. E aí, fenômenos muito interessantes, né, Marlos? A gente vivencia isso nas universidades, né? Eu sou egressa da Universidade Federal do Espírito Santo e os processos também aconteceram por aqui, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente pega algo que está no nosso cotidiano, na nossa realidade, e se predispõe a estudar isso academicamente, né? Por isso que eu sempre pergunto sobre reflexividade, né? É o meu pezinho em EOR, ele me traz esse olhar, né? Por que que esse assunto te toca, né? Porque é um processo árduo a gente fazer pesquisa. Então, quando a gente está fazendo algo para entender fenômenos que nos interessam, né, que são caros para a gente, isso faz toda a diferença, né? Dá propósito, motiva, é muito bacana. E a gente tem uma visão de insider, né? Você está dentro daquele fenômeno. E isso eu não entendo como algo que limita e que dá viés. Para mim, na pesquisa quali é o contrário. Isso está te dando sensibilidade para que você possa compreender o campo. Se você vai para um campo que é totalmente estranho, eu entendo que a gente precisa se aproximar para se familiarizar minimamente, para depois dar conta de coletar os dados qualitativos. Então, eu costumo valorizar isso, né? E não entender que isso é uma limitação. E eu queria pedir para a gente tirar uma foto, fazer um print aqui, para a gente divulgar depois no Instagram, postar lá, @semead. Um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Ó, então vamos lá, vou contar 1, 2, 3 e vou dar um print, pode ser? Quem quiser printar junto aí, fica à vontade. Então vai 1, 2, 3 e. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Um excelente dia para gente. 8h30 da manhã, numa sessão, é para os fortes, né? A sexta-feira vai ser boa. Obrigada, pessoal. Obrigada. Um prazer, tá bom? Obrigado, professor. Tchau, Foi um tchau. prazer. Tchau, tchau. Obrigada, Paloma. Tchau, tchau.